boa noite. O Direto ao Voto de hoje traz duas personalidades com características, de alguma maneira, distintas. Dois veteranos. Um, embora muito jovem, mas veterano na política. Napoleão Bernardes, ex-prefeito de 2 mandatos de Blumenau, e que chega à Assembleia Legislativa para dar uma oxigenada naquele ambiente. Aliás, outro que vai oxigenar também o ambiente é o jornalista Mário Mota. Um veterano do jornalismo, nós dividimos bancada por muito tempo e hoje eu estou no papel de inquiri-lo como deputado eleito, cidadão correto, assim como Napoleão Bernardes, e ambos vão poder, sem dúvida nenhuma, prestar uma grande colaboração no Legislativo Estadual. Dando boa noite a ambos, começo com Napoleão Bernardes. Já contava com essa vitória ou tinha uma dúvida no ar? Porque foi uma eleição muito traiçoeira, assim como a de 2018, né? Bolsonarismo, aquela coisa toda. Muito boa noite, Napoleão. Boa noite. Prazer revê-lo. O privilégio é meu. Boa noite, Prisco querido. Coisa boa poder estar aqui ao seu lado. Satisfação é nossa. Direto ao voto, ao lado do meu colega e amigo, tanto de Assembleia quanto de bancada. Exato, isso que eu ia dizer. Não só colega, mas correndo de horário, né? Exato. Correndo de horário. E, acima de tudo, comungamos, né, de princípios, valores, para fazer o melhor em favor de Santa Catarina e dos catarinenses. Toda eleição, Prisco, ela é eivada de desafios. Aquela sua primeira em Blumenau foi surpreendente, né? Foi. Eu lembro de ter caminhado com você, Exato. Quis cobrir o segundo turno, né? Exatamente. E no segundo turno a gente teve aí a maior votação da história de Blumenau até hoje. Verdade. Né, para o prefeito mais jovem da história até Mário hoje. de Brando não bateu? Em percentual, não. Ah, em percentual, Isso. ficou abaixo. Em números absolutos, aliás, não. Em números absolutos, não. Ficamos ambos na casa dos 70%. Né, e naquela eleição o número de votos válidos foi maior. Certo. Então a votação em números absolutos ela acabou sendo maior. Mas eu fico muito feliz pela oportunidade, e toda eleição ela é desafiadora e jamais há nem eleição perdida e nem eleição ganha. A eleição demanda trabalho, demanda dedicação, demanda empenho, demanda zelo. E eu carrego comigo uma frase do Papa Francisco, né, de que a gente tem que trabalhar todos os dias como se tudo dependesse só de nós. É verdade. Mas crer acima de tudo, né, como se tudo dependesse só de Deus. E eu sigo essa máxima e assim me dediquei em relação a essa eleição. Né, enfim, e por força do trabalho e com a graça de Deus, a gente está aí na primeira eleição de deputado estadual, a primeira vitória. Mestre Mota, eu queria saber se o amigo está tão animado e entusiasmado para esse mandato quanto Napoleão Bernardes tem demonstrado já nessa sua primeira manifestação. Muito boa noite. Boa noite para você, Prisco, Napoleão. Um prazer mais uma vez estar contigo. Eu quero só fazer um registro que eu acho que é importante. Eu e o Prisco iniciamos juntos na TV em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. É verdade. Embora eu tenha iniciado na TV Planalto, a nossa TV Planalto, cujo sucedâneo é o SBT-SCC. Aliás, está em casa, Estou né? absolutamente em casa. Aliás, recebi o maior carinho possível quando decidi partir para a pré-campanha, campanha deputado estadual, participando aqui do A Tarde é Nossa, com a dona com a Maricotinha, Maricota, né? com o Botega, enfim, com todo o carinho recebido. Isso. Mas no dia 5 de maio de 86, eu e o Prisco estreávamos juntos no programa que eu apresentei durante 36 anos na co-irmã, até então RBS e depois NSC. Aliás, abrindo parênteses, foi fundamental para a eleição, né? Essa Não exposição tenho- de quase tenho- 4 décadas, Não né? tenho dúvidas. Quando alguém me fala isso, Prisco, eu digo, olha, muita gente se expôs muito tempo na TV. Eu nunca pensei... E às vezes, ou normalmente, queima o filme. Então, não é fácil você permanecer... A gente brinca dizendo que a televisão é uma máquina de moer carne, e o Napoleão sabe disso. Não é fácil você manter uma coerência, Verdade. manter princípios e valores, especialmente num programa ao vivo e de improviso, muitas vezes, como foi o caso do Jornal do Almoço, e você sabe Exato. disso. Mas eu entendo também o seguinte, como eu nunca me preocupei em criar isso, ou seja, vou trabalhar 36 anos para preparar uma eleição no futuro, eu nunca tinha passado por minha cabeça. Quando passou pela Você cabeça? é testemunha de que nunca verdade. passou por minha Quando cabeça. passou isso pela cabeça? 3 dias antes do dia 22 de março desse ano. Eu ia completar 70 anos no dia 25,
recebi um convite indireto, Antônio Seron? Antônio Seron e Raimundo Colombo, posteriormente, além do Calu, que você conhece Sim. bem, meu querido irmão lagiano. Sim. E conversando em casa, eu entendi que seria um novo desafio para uma vida jovem de quem ia completar 70 anos. Eu tinha acabado de passar por um desafio Tem anterior. 70 anos, mas o espírito é jovem, né? Sempre foi, né? Você sabe que eu nunca me preocupei muito com essa questão. Eu tentei sempre manter uma saúde rígida, alimentação adequada, não tenho grandes vícios. Então, como eu sempre pude me manter relativamente equilibrado fisicamente e mentalmente, eu acho que você tem razão. Eu aproveito muito as energias, como a do meu querido amigo e colega Napoleão, agora correligionário, mesmo partido, quer dizer, só faltou eu receber a bênção do Napoleão depois dos convites do Raimundo e do Seron. E Mas está animado? Estou muito animado por isso. Estou muito animado por vários motivos. Primeiro, pelo fato de ter feito uma campanha sem ter usado fundo eleitoral, dinheiro público. Foi uma campanha baratíssima. Gastou quanto? R$78 mil. Quanto que Napoleão gastou? Vamos dedicar agora essa parte final do programa ao Napoleão. Foi bem mais que isso. Foi? Teve fundo eleitoral? Teve fundo eleitoral. No Brasil, cada um tem a sua visão Sim. e, obviamente, se Não, respeita. desculpe, Mas não sou Mas contrário. é importante também colocar o meu ponto de vista. Mas também 36 anos de televisão, E há de respeito. convir que a imagem estava consolidada, né? Sim, e desculpem. E no Estado. E no Estado. Se para mim foi uma forma de propaganda, ou seja, não usar o fundo, Sim. isso não desmerece Claro, em nada não. os que utilizaram e eu respeitei Compreendemos a profundamente, colocação. por Nem se favor. preocupe. Mas Mas no caso do Brasil, Fala em um que pouquinho. está vedada a doação empresarial e ainda não há uma cultura, né, da pessoa física, né, é uma alternativa que se há, né, para Claro. que pessoas democraticamente possam ter a oportunidade. Não vêm de família rica, Claro. né, são professor universitário. Pois é, isso que eu ia explorar um pouquinho. Depois da renúncia na metade do segundo mandato à prefeitura, foi para um projeto majoritário em 2018, que não foi bem sucedido, acabou vice de Mauro Mariani, fora do segundo turno, embora tenha renunciado para o Senado, mas, enfim, acompanhamos todas aquelas articulações, isso não dependeu propriamente da sua vontade, mas das circunstâncias partidárias do seu PSDB da época, na coligação com o MDB. Pois muito bem, e nesse intervalo, o que Napoleão fez? Voltei a fazer exatamente o que fazia antes da política. Voltei a lecionar, sou professor da universidade, sou professor da Faculdade de Direito, da FURB. Voltei à sala de aula duplamente, como professor na FURB e como aluno. Doutorando? Fui para o doutorado na Univale, estou na fase da Já tese. completou? Na tese. As disciplinas, sim, né, na fase agora da tese. Tenho estudado a paradiplomacia, que é a capacidade de relações internacionais, exteriores, de estados, de municípios. A pandemia tornou evidente a importância disso. Então, o meu estudo é nessa área. Vai poder ajudar na atuação da Assembleia? Na sua avaliação? Contribui sobremaneira, porque no mundo globalizado, né, em que a economia ela é interconexa, estados e municípios, e um estado como Santa Catarina, que tem índices, indicadores em relação ao que Santa Catarina não deve ser competitiva só para o Brasil, mas justamente em relação ao mundo, Sem dúvida. essa capacidade de protagonismo internacional, de protagonismo Até porque o nosso Estado tem um paradiplomático. perfil diferenciado, né, Exato. Napoleão? Nós temos a capacidade, né, enfim, no bom sentido da palavra, de nos vendermos para o mundo, né, em relação aos nossos produtos, em relação àquilo que é fabricado aqui, de atrair também talentos do mundo para atuarem aqui, os nossos talentos daqui prestarem serviço para o mundo. Né? Como eu disse, né, a pandemia acelerou alguns processos históricos que levariam muito tempo, né, para serem assim consolidados. Então, Santa Catarina, até pela condição que tem de qualidade de vida, a gente tem a possibilidade de ter aqui, a partir de Santa Catarina, grandes talentos do mundo trabalhando a partir daqui ou empreendendo a partir daqui. Agora, os 6 anos de prefeitura de Blumenau também vão ser de utilidade para essa atuação parlamentar, né? Não há dúvida, né? Os cabelos brancos não e o tem calejar da vida contribuem, né? Então eu venho com a experiência, né, de uma atuação no Legislativo como vereador, essa experiência de 6 anos no Eu Executivo. até ia falar que é a primeira experiência legislativa, não, mas já teve Fui vereador, vereador né? por um período, prefeito, né, exatamente. por 6 anos. Então essa mescla, seja da vida pública, onde atuei por 10 anos em mandatos, mais da vida privada, onde também atuei e de onde eu venho, essa mescla eu penso que é importante para somar vivências como a do Mário e dos demais colegas para fazer diferença em favor de Santa Catarina. Mas você citou essa exposição de 36 anos numa outra área, que é a área jornalística, mas eu tenho a impressão de que esses 4 anos fora dessa exposição
fazem ainda mais valorizar a eleição do Napoleão. Sem dúvida nenhuma. Porque não é fácil fazer política sem ter uma câmera à frente, se for essa a intenção, é Muito claro. embora Napoleão, assim como você, Mário, é um cidadão com uma grande desenvoltura verbal. Se comunica muito bem, tem carisma, tem empatia. Com uma tradição familiar também que não pode ser esquecida. Isso que eu ia falar nesse exato Obrigadíssimo. momento. Sim. Ele falando ali, eu me lembrei dos meus contatos com a Cássio Bernardes. Cássio Bernardes, Devo exatamente. confessar, candidato ao Senado, ao governo, pelo PDT, devo confessar que a inteligência de ambos há uma identificação. Mas no carisma, Napoleão superou Opa. o seu... Digamos que são estilos físicos e Exato, diferentes, exato. sem dúvida. Mas uma grande figura, um grande advogado, um cidadão de bem, um cidadão correto, e que partiu muito cedo, né? Aos Partiu muito 59 cedo. anos, 59 Muito anos, cedo, me lembro. muito voltando cedo. de um júri, indo para um júri. Né, Aliás, Cid? participava de belos tribunais de júri. Vamos chamar um rápido intervalo comercial e no segundo bloco, depois dessa ambientada preliminar, nós vamos falar um pouquinho da atuação de Mário Mota e Napoleão Bernardes na Assembleia Legislativa. Rápido intervalo comercial, até já. Muito bem, Mário Mota e Napoleão Bernardes, nossos ilustres convidados de hoje. Mota teve uma iniciativa interessante, que foi fazer um recrutamento democrático para o gabinete. Processo seletivo. Depois o Cadorim, que se elegeu pelo Novo em Joinville, também foi na mesma balada. Deu resultado... A iniciativa foi louvável, parabéns, mas deu resultado prático, objetivo e positivo, porque tem que montar uma equipe azeitada, né? Então, nós estamos no meio desse processo, Prisco, e deu 1.249 resultados. Não diga. Foram 1.249 Para quantas pessoas. vagas? Para 10 vagas. Certo. São os cargos principais do É ponto quase de uma vista... disputa para medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. E muitos que tentaram posteriormente se inscrever através do meu WhatsApp, do e-mail da Passou o nossa prazo? equipe. Passou o prazo, eu não tenho como... Eu agradeci demais. E a maioria demonstrando interesse em trabalhar numa equipe, Uma proposta nova. numa proposta nova, de uma forma política nova, vamos colocar desta forma. O que muito gratificou. Nós estamos no meio desse processo. É um processo que está sendo feito com muita lisura, com muita transparência. Nossa equipe tem trabalhado dia e noite, porque não é fácil. Analisando o currículo. Analisando o Tem currículo. entrevista também, tudo? Nas últimas fases, sim. Perfeito. E eu, inclusive, me preservei. Faz um filtro e... Eu pedi a eles que eu ficasse de fora das Claro. primeiras fases, Claro. só entrarei nas últimas fases para participar das entrevistas e conhecer de perto os candidatos que entrarão tanto na área jurídica, em 3 cargos, como na área do fiscalize, que vai acompanhar editais de licitação, que vai apoiar prefeitos, prefeituras na elaboração dos seus projetos, se for necessário, e numa outra área de assessoramento, tanto de marketing como de designer gráfico e de imprensa. Perfeito. E na composição de Napoleão Bernardes, Blumenau estará representado, até porque tem vários colaboradores que foram muito úteis na sua atuação como prefeito, né? A gente tem uma história, né, e uma trajetória na vida pública e muitas pessoas acabaram, né, tecnicamente, né, E um sendo vínculo grande, aquinhoadas e acabaram criando uma relação de confiança. Isso é muito natural que Claro, a gente claro. siga Importante. dessa forma. A nossa votação foi uma votação estadualizada, né? Blumenau teve um destaque. Ia perguntar, 36 mil? No total, 37 mil votos, Quanto em Blumenau? 19 mil votos em Blumenau. E né, 18 e basicamente quantos- outra 245 cidades. Opa. Então, foi uma teve votação quase assim que um bastante. processo de estadualização. Houve uma votação bastante estadualizada, que nos dá, claro, um compromisso forte, né, com Blumenau e o Vale do Itajaí, mas um Certo. compromisso com Santa Catarina como um todo. Perfeito. E até por essa vivência, né, de ter passado por gestão municipal, na vereança, como prefeito, a gente sabe onde o calo aperta. Claro. Né? Então, o nosso mandato, né, será também um mandato em defesa dos municípios, da causa das cidades. Pois é, alguns temas já no radar de Napoleão Bernardes a serem submetidos à apreciação da Assembleia? Eu tenho um tripé, né, que primeiro é a questão do apoio aos municípios, ser o advogado de defesa, né, Certo. o porta-voz, o embaixador, né, ser a voz firme e forte em defesa dos municípios, da causa das cidades, que é onde a vida das pessoas acontece. Certo. Por outro lado, eu tenho uma premissa
de que o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social só é possível quando há desenvolvimento econômico. Certo. Né? Então, serei um deputado muito firme em favor das causas que gerem prosperidade, emprego, renda, menos burocracia, mais simplificação, uma justiça tributária adequada que não onere o pouso do cidadão, né? Ou seja, um Estado leve, um Estado enxuto, para que tenha musculatura e capacidade de investimento. Perfeito. E, por outro lado, né, algo que eu tenho trabalhado ao longo da minha vida pública, e você é testemunha disso, é a questão da transparência na vida pública e de aperfeiçoar os mecanismos de governança pública. Aliás, na prefeitura isso mereceu uma atenção especial, me recordo. Houve um reconhecimento nacional, internacional até, né, exato. e fruto até dessa experiência internacional que nós tivemos, seja no Banco Mundial, né, enfim, seja na própria alta autoridade francesa para a promoção da transparência na vida pública. Eu tenho trabalhado também com a comunidade acadêmica, né, enfim, Certo. já que tenho uma vida acadêmica paralela à vida política, né, profissionalmente, né, trabalho como professor universitário, né, as relações do mestrado, do doutorado, né, nos abriram portas no Brasil e no mundo. Então, a nossa ideia é ter esse envolvimento com a comunidade acadêmica para fazer um trabalho muito firme no sentido de aperfeiçoar os mecanismos da governança pública, para que a gente tenha governos cada vez mais abertos. Certo. O governo aberto pressupõe transparência, pressupõe controle social, né, e a busca por mecanismos de eficiência na vida pública. Então, vou trabalhar muito nesse tema Por falar em do governo, governo aberto. Perfeito. Por falar em governo, como é que vai ser a relação do PSD, depois a pergunta será estendida ao Mota? Jorginho Melo. Olha, né, nós vamos aí nos posicionar, claro, em tempo, né, e no mandato enquanto partido, né, cada qual, neste momento, né, tem feito assim as suas tratativas. A minha visão, né, é sempre uma visão em favor do Estado e em favor dos catarinenses. Isso vai ser uma posição de independência, mas, acima de tudo, de cooperação. Né? Eu acho que o nosso espírito Ou e a seja, nossa não proposição... tem alinhamento automático de apoio ao governo, mas não tem trincheira oposicionista. Nós estamos ao lado para Perfeito. cooperar e dar as mãos em tudo aquilo que vem ao encontro para promover o desenvolvimento de Santa Catarina. É por aí, Mota? Eu acrescento em relação aos posicionamentos que o Napoleão colocou em defesa na Assembleia Legislativa, e são posicionamentos com os quais eu concordo e há uma proximidade muito Ou grande seja, entre o que a comungam gente do pensa. mesmo pensamento. Eu só acrescentaria, no meu caso, a área da educação, Certo. que é de onde eu venho há 38 anos Aliás, e meio. trabalhou muito tempo, inclusive, no Conselho Estadual de Educação, né? 38 anos e meio. Pouca gente talvez saiba disso, porque me conhecem mais pelo Jornal do Almoço do que... Isso. Mas eu era efetivo, fui efetivo 38 anos e Aposentado? meio aqui. Aposentado, há quase 6 anos. Mas acrescento ao que o Napoleão colocou e tenho absoluta certeza de que esta posição vai acabar sendo tomada pela bancada, porque coincide em muito o que nós imaginamos. Eu acrescentaria, basicamente, essa área da educação. E, por último, você indagou... A questão... Jorginho Melo. Eu colocaria duas palavras, respeito e lealdade. Respeito exatamente... Até porque o PSD de ambos apoiou uma candidatura de Jean Loureiro e não Isso. chegou ao segundo turno, né? E no segundo turno manteve-se neutra por uma questão de ética, de postura de partido que me agradou profundamente. Acredito que também E o usou Napoleão de neutralidade? usou no da turno? neutralidade e Mário dissemos Mota? também, e dissemos Napoleão isso. igualmente? E Até para dissemos não soar isso. a ele. oportunismo, né? Claro. Até porque seria um oportunismo na circunstância atual. Certo. Agora, quando eu digo respeito, é justamente o que o Napoleão também acabou de colocar. Não há necessidade de se fazer uma oposição pela oposição, ao mesmo tempo em que o alinhamento. Quando eu digo lealdade, é justamente isso. Ser leal é dizer o que está certo e o que está errado. Claro. E se posicionar favorável àquilo que seja bom para a sociedade que nós representamos. Mota foi votado nos 295 municípios? 276 municípios. Ó, só Faltaram faltam 19 municípios para os 56.363 votos. É o que eu ia perguntar 41 mil deles exatos, nenhuma mais, 41 nenhuma menos. mil? 41 mil na Grande Florianópolis. Olha só. Ou seja, mais do que em Lages. Mais do que em Lages. E Claro. eu reconheço Quanto em que Lages, fez em Lages? 3.600 Pouco. aproximadamente. Pouco, né? Para 17 candidatos, Prisco. Ah, 17. 17 candidatos. Houve uma diluição muito grande. Exato. E nos últimos momentos em Lages, eu já estava eleito. Ah, aquela história, está eleito, não Mário precisa. já está eleito. Daí começou Mário... a migrar para outras candidaturas. Perfeito. Mas, independente disso, nós estamos finalizando a instalação de um escritório regional em Lages para atender a Mures. Perfeito. Porque foi um compromisso de campanha que eu acabei registrando em cartório lá em Lages. Agora, Napoleão, o bolsonarismo é muito forte em Santa Catarina, mas nenhuma região
ele está tão estratificado quanto no Vale do Itajaí. É impressionante. Né? A nossa região, né, o Exato. grande Vale do Itajaí, de fato é um Especialmente o médio, né? Exatamente. Que tem como cidade central Blumenau. E até em virtude disso, né, nós tivemos uma grande eleição, né, porque o nosso posicionamento, claro, é um posicionamento de centro-direita, né, nunca fui, né, e nosso posicionamento não é de esquerda, é um posicionamento de vida, né, de centro-direita, em favor de menos Estado, em favor do empreendedorismo, em favor do desenvolvimento econômico. Mais liberdade econômica, né? Eu tenho uma coerência devida, né, e de pautas nesse sentido. Claro, sempre aliado, né, à responsabilidade social, ao olhar de sensibilidade social. Mas é um posicionamento de centro-direita. Mas então, as nossas eleições, né, elas foram muito desafiadoras justamente por não ter um 22, né, ou não ser o caso, um 13 na frente, porque foram as duas legendas que alavancaram, né, na verdade, os seus candidatos e permitiram essas votações expressivas, notadamente na nossa região do Vale do Itajaí. Perfeito. 30 segundos para cada. Lula assume, não assume? Teremos alguma possibilidade de uma situação fora do contexto de normalidade? Rapidamente, por favor. Até que tenha alguma prova concreta, efetiva, em contrário, né, o resultado das urnas está legitimado. Como se legitimou em Santa Catarina com a eleição do Jorginho, como se legitimou no estado de São Paulo com a eleição do Tarcísio. Perfeito. Quisera eu ter essa resposta. e eu divulgaria com todo prazer. Eu acompanho o pensamento do Napoleão. Se há alguma prova concreta, que ela seja apresentada o mais rapidamente possível, porque eu acho que é isso que a população deseja. Até para que o Brasil não sofra exatamente, continuidade. De continuidade. Né? Satisfação em recebê-los. E Obrigado. Sucesso na empreitada a partir obrigado. de 1º de fevereiro na Assembleia. Muito obrigado. Teremos novos encontros. Um abraço a todos. Felicidades, Sucesso. um abraço. Obrigado. Ficamos por aqui. Um forte abraço, compromisso conosco no próximo sábado. Até lá.